Por causa de um profeta, um filho de uma mulher voltou a viver. Por causa da atitude de um profeta, um filho de uma mulher voltará a viver. Por causa da palavra, do gesto, da atitude de um profeta, uma filha voltará a viver. O Senhor me colocou aqui porque Ele revelou coisas da sua vida que tem te preocupado, que tem te agitado, que tem te abalado. O Senhor falou para mim de uma preocupação muito latente do seu coração, de um medo que você vive. O Senhor falou para mim, sim, que existe algo preocupando a tua alma. Existe algo assombrando, amedrontando, que tem tirado até noites de sono de você. Não é verdade? Seu coração é tão bom, minha filha, que tem pessoas que não vão compreender isso nunca. A sua pureza, a sua forma de lidar com as coisas, ainda quando você extrapola, Deus tem se alegrado de você. Porque Ele diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem se alegrado de uma atitude, de um gesto, de uma ovelha que está aqui. Ele vai acalmar você hoje. Ele vai providenciar para você hoje. Ele vai mandar não só o que você precisa e necessita, mas Ele também satisfará um desejo do teu bom coração. Já se inscreve no canal, é de Deus. Algo bom vai acontecer agora, hein? Já clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Compartilha a live, compartilha com 7 contatos, com 7 grupos. E principalmente nos stories do WhatsApp e do Facebook, compartilhe. Porque é um tempo de você receber boas coisas, coisas novas. Pastor, por causa de um profeta, Deus pode devolver a vida a um filho? Pode. Por causa de um profeta, Deus pode devolver a vida a uma filha? Pode. Eu vou lhe provar isso na Bíblia. Deus falou isso comigo agora. De um pai que busca por uma filha, de uma mãe que busca por uma filha, de uma mãe que busca por um filho, de uma esposa que busca por um marido, de uma mulher solteira que busca por um grande amor. Deus falou para mim que está chegando essa providência para você. Dalva Palmares, estou ao vivo sim, minha filha. Preste atenção no que eu vou te falar. A palavra para você é 1 Reis 17:13. Você vai escrever aqui. 1 Reis 17:13. Isso é muito forte. Porque essa palavra fala e atinge os nossos corações, a nossa alma. Essa palavra fala, não se preocupe. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o dia mau. Não se preocupe com o dia ruim, não se preocupe com as pessoas invejosas. Não se preocupe com as pessoas que tentam tomar o que é teu. Não se preocupe. Apenas obedeça à direção do profeta. Assim foi com Elias e a viúva de Sarepta, que estava vivendo a maior seca da vida dela. Que estava vivendo a maior crise da vida dela. A mulher perdeu o marido, irmã. Essa mulher perdeu o marido, essa mulher vivia sozinha, era ela e o filho. E só Deus e ela sabiam o quanto que era difícil para ela sustentar aquela casa sozinha, era tudo no ombro dela, tudo nos ombros dela, o peso todo era sobre ela. Aquela mulher não tinha mais o amparo masculino de um homem, de um líder dentro da casa. O homem foi embora, ele partiu, ele morreu, ele faleceu. E ela ainda sentia a responsabilidade de cuidar do filho. Ela cuidava de alguém que ela amava. Por mais que esse filho seja
maior, por essa filha ser maior, por alguém que você ama ser numa idade que já deveria ter responsabilidade, não conseguiu ainda vencer na vida. Eu sei que tem uma ovelha aqui com esse peso nos ombros. O que eu vou te falar? Essa campanha da providência é para abençoar você. Deus não precisa dessa bênção, Ele é dono da bênção. Essa campanha é para nós, é para mim, é para você que precisa. Você precisa de uma providência? Ou sua vida está tudo bem? Nós sempre vamos precisar de alguma coisa, por quê? Porque somos mortais. O Deus imortal está na live, com a presença, com a unção, com a palavra. Nós precisamos de uma promoção, de um emprego melhor, de algo melhor, de mais dinheiro, nós precisamos de mais saúde, nós precisamos de mais paz. Precisamos de mais proteção. A campanha é para nos proporcionar isso também. Você já saiu de casa um dia com a sensação de que não iria voltar? Eu sei que tem alguém aqui assim. Você tem uma percepção espiritual forte, grande. Quando isso acontece, dobra o joelho e ora, porque Deus quer dar livramento. Tem pessoas que vivem a vida sem buscar a Deus porque está tudo bem. Agora, quando fica tudo mal, aí começa a buscar. Às vezes é tarde. Porque tem um tempo para tudo. Esse é o tempo de buscar nessa campanha, um conselho meu. Olha aqui nos meus olhos. Esse é o tempo de buscar nessa campanha da providência. Sabe, a gente não conhece a dor do próximo. Não. A gente às vezes imagina ela. Cada um sabe onde dói. Sabe o medo que tem. Para você pagar essa conta no final do mês, pode ser a maior preocupação da tua vida. Para a gente pagar, para outras ovelhas pagar milhões por causa de contratos, por causa de coisas que não estão dando certo, por causa de empresa, pode ser preocupação. São preocupações diferentes, mas não deixa de ser preocupações. Nós precisamos de uma paz. Paz que excede todo o entendimento. E Deus pode providenciar essa paz. Eu sei que alguém aqui precisa de um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro. Sabe por quê? Porque nunca encontrou um. A campanha da providência é para isso também. Tem pessoas que precisam de saúde. Porque alguém destruiu tua saúde. Porque uma enfermidade consumiu você. Tem pessoas que precisam de tudo isso. E muito mais. Você consegue entender da importância dessa campanha? A campanha mostra que você tem um compromisso com Deus, com o Criador, com o Todo-Poderoso. Não espera o dia ruim chegar para você buscar e adorar Ele na beleza da santidade do Eterno. Não. Faça isso enquanto há tempo. Elias era um profeta que tinha vida no altar, vida com Deus, um homem fiel. Deus tirou ele da torrente de Querite, onde ele bebia água da fonte, num tempo de crise, num tempo de seca. Deus sustentou o profeta. E agora queria sustentar uma viúva. Então, acaba a água onde ele está. E Deus manda ele ir a Sarepta. Lá tinha uma mulher viúva que tinha perdido o marido e tinha a responsabilidade, a incumbência de sustentar o filho. Só que aquela mulher passava necessidade e ninguém sabia da dor dela. Uau, isso é muito forte. Presta atenção aqui no seu pastor. Olha para mim, fica até o final do vídeo. Ninguém sabia da dor dela. Aquela mulher só tinha em casa um pouco de água, um pouco de farinha, um pouquinho de azeite. Ninguém sabia dela. Ninguém via ela. Era ela e Deus. Ninguém batia na porta dela para ajudar. Era só pessoas pedindo, mas quando ela estava bem, ela ajudava, mas quando agora ela não tem mais ninguém, como que ela vai ajudar? E de repente bate um profeta na porta dela que vai fazer, parece que o mesmo que as outras pessoas fazem, me dá. Oferta, abençoa minha vida. Só que aquele homem era profeta de Deus. E quando ele pede aquela oferta para ela, isso é muito forte. Ele está dando a ela a chance dela sair da miséria, aleluia.
Mas bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Bem-aventurado é ser feliz, é ter paz. Ovelha, preste atenção no que Deus está te proporcionando. Nós precisamos de paz, nós precisamos de felicidade, nós precisamos de saúde, nós precisamos de prosperidade. E prosperidade vai além de riquezas, de dinheiro. Não. Ei! Olha aí! O profeta só diz, não se preocupe. Prepare a sua comida. Mas primeiro, primícia, escreve, primícia. Mas primeiro, quando ele fala mais primeiro, ele é enfático, ele é conciso. Quando o profeta fala, mas primeiro, faça um pãozinho. Quem é o pão da vida? Uau, nunca pensou nisso, né? Mas primeiro, faça um pãozinho. Não era um pãozão, um pãozinho. Deus deu o pão para você e para mim para poder nos salvar. Que isso, pastor? Não foi Jesus que ele... Foi Jesus. Jesus é o pão da vida. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Primícias. O profeta ensinou aquela mulher a devolver a primícia no altar. O profeta também pode representar o altar naquela ocasião. Pegou? Primeiro, antes de mais nada, desde que a palavra chegou até ela, desde que ele olhou nos olhos dela e falou a primícia, um pãozinho, ela tinha pão, era pouco. Ela tinha responsabilidade de cuidar do filho, tinha. De cuidar da casa, tinha. Mas não tinha com quem contar. O profeta chegou com a palavra na porta da casa dela, como essa palavra chegou na porta do teu coração, da tua casa, dizendo, a primícia é de suma importância. Olha aí, Eliane Brandão. Até hoje devolvo o santo dízimo. Aprendi com você, pastor. Deus abençoe, minha filha. Olha aí, Lorene. Cecília. Olha aí. Bianca, olha aí. Esse pãozinho era tudo que ela tinha. Mas ela tinha um filho. O filho dependia dela. E às vezes tem filhos já de idade que dependem da gente, né? Às vezes tem pessoas mais velhas que dependem da gente, né? Tem pessoas que são como se fosse filho pra gente, né? A preocupação dela era como cuidar dele. Ela já tinha vivido bastante. Ela já tinha apanhado um bocado da vida, mas ela se preocupava muito com aquele filho. E se ela desse no altar? Será que teria? A palavra do profeta foi, não se preocupe. Essa é a palavra para você, não se preocupe. A primícia é de suma importância. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Lembra que eu disse no início da live? Esse profeta iria salvar a vida do filho dela e ela não sabia. Com um gesto, com uma atitude, com uma palavra, com uma forma de agir. Ela não sabia. Se ela rejeitasse esse profeta, talvez ela perdesse o filho mais cedo. Talvez. E eu vou te fazer entender essa tese, essa corrente majoritária de interpretação da Bíblia, a exegese, a hermenêutica. Presta atenção, porque isso é muito profundo. Olha aí, Annelise. Quanta preocupação. E pior que às vezes ele não entende, ela não entende, né? Quando você vai lá e corta aqui, fala aí, dá um conselho de quem é mais madura, não é? Hein, minha filha, é ou não é? Ele está mostrando para ela que tem que agir pelo mundo espiritual. Nós somos racionais, e muito racionais, mas também somos espirituais. Somos um ser tricotômico, tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas às vezes parece que somos bicotômicos, né? Da bicotomia. Só carne, só corpo, alma e espírito, nada. Temos que viver o mundo espiritual também. Primeiro faça um pãozinho.
Porque esse pãozinho iria resolver a vida dela. Uau. Mas fazer o pãozinho com o quê? Com a farinha que você tem. Quer ver uma coisa? Você tem farinha na sua casa? Você tem um pouquinho de óleo ou um pouquinho de azeite na sua casa? Essa mulher disse, não tenho nada. Peraí. Peraí, não. Eu tenho um punhado. Perceba que o desespero faz ela dizer que não tem nada. Mas depois ela pensa direitinho e fala, tenho um punhado, um pouquinho. Um pouquinho que você tem pode mudar a sua vida e fazer você viver as providências de Deus. Um pouquinho. Tu consegue entender isso? Você consegue entender isso? Redeca. Juro pelo Deus vivo, o Senhor, que não tem mais pão, só tem um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouquinho de azeite num jarro. Aquela mulher não sabia que a solução estava dentro da casa dela. Mas se ficasse dentro da casa dela a solução, não iria adiantar nada. Ela tinha que pegar a solução que estava dentro da casa dela e dar ao profeta no altar, na mão do profeta Elias. Olha aí, Angélica, Nílvia. Nílvia, tá ouvindo? Essa farinha de trigo e esse azeite do jarro iria mudar a vida dela se ela desse um pãozinho para o profeta. O que é dar o pãozinho para o profeta? É devolver no altar o santo dízimo. É ser generoso e generosa nas ofertas no altar. É obedecer a Deus quando Ele usa alguém para falar com você. É buscar com intensidade, lutar por quem você ama, por você, pela família, pelo que você acredita, pelo que Ele colocou no seu coração. Você vai ver que depois dessa campanha aqui específica, virão providências do altar para você. Providências na vida financeira, portas abertas, oportunidades chegando, contratos fechados, clientes novos aparecendo, aumento do patrimônio, da riqueza. Estou profetizando em nome de Jesus. Olha aí, Solene. Deus está desafiando alguém aqui, através dessa palavra, através de mim, de você. Ovelha, preste atenção no que eu vou te falar. Quando a mulher escuta, primeiro um pãozinho para o profeta, depois prepare o resto para você e seu filho, ela não questiona, ela não duvida, ela não rejeita. Tu vai questionar, tu vai duvidar, tu vai rejeitar? Você acha que para Deus muda alguma coisa? Não. Agora, para mim, para você, pode mudar. Jamais direi não para o Senhor. Jamais direi não para o altar. Anthony, meu filho, Deus abençoe. Que bom que você está aqui. Jamais direi não para o altar. Por que ele falou não se preocupe para ela, Anthony? Porque ele sabia que tinha preocupações no coração dela que poderiam impedir ela de ser fiel, de ser obediente, de ser generosa. E eu vou dizer, não se preocupe, confia. É uma pressão grande em você, né? Você é o front, é o frente, né?
Vai dar tudo certo, como sempre deu. A gente está no mundo que é comum passar por isso daí. Só que essa busca aqui faz total diferença na vida de uma ovelha. Solene, minha filha, Deus te abençoe. Olha, Solene, depois que ele fala do pão, pois ela pensa, talvez, o que é um pãozinho para quem já não tem nada? Não sei, talvez você Eliane, filha, Deus abençoe, eu sei o valor de um voto. Talvez você esteja numa situação difícil, sabe? Como essa mulher estava. Mas uma coisa eu tenho certeza. Essa palavra aqui chegou na hora certa, essa campanha aqui chegou na hora certa. Para abençoar a sua vida. Primeiro o profeta, depois você e depois o seu filho. Ele está colocando uma ordem na vida espiritual dela. Primeiro Deus, depois ela, depois o filho. Ei! Tem gente que inverteu tudo. Primeiro a filha, depois ela, depois o Senhor. Não! Tem gente invertendo tudo. Primeiro quem ama, depois você, depois o altar. Não! Primeiro o altar, primeiro Deus depois você, depois quem você ama. Oh, isso é forte. Pega aí que Deus está revelando aqui. Primeiro faça o pãozinho para mim, profeta. O altar, a presença. Depois para você. Depois para o seu filho. Não mude a ordem cronológica da vida. Se você não está bem, como é que você vai ajudar? Tem gente querendo fazer o bem aí, boas ações aí, mas não está bem consigo mesmo. Vai fazer o quê? Vai enganar a si mesmo? Vai se auto-sabotar? Busca primeiro por você. Busca primeiro por você. Pegou? E depois por quem você ama. Não mude a ordem cronológica. Não mude a ordem cronológica. Primeiro você tem que estar bem. Busca ao Senhor, mas buscai. Olha a ordem das coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a ordem cronológica das coisas. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida e roupa. Elias precisava de comida, a viúva também, o filho também. E quando ela vai no altar, aos pés dele, dá o pãozinho, ela depois dá para ela e depois para o filho. Irmão, para você poder entender o cenário do tempo épico, de 1 Reis 16, 17, o caos estava estabelecido naquele lugar. Um pão custava muito caro. Água custava muito cara. Ela não tinha estoque, ela não tinha reserva. O profeta lança o desafio. E ela abraça o desafio. É o tudo dela para o profeta. E ainda deu para ela e para o filho. Então, parece que no primeiro momento eles não vão ter nada. Olha que mensagem forte e profunda.
Só que ela tem uma promessa. E não é da boca de um homem comum. É da boca de um profeta de Deus. Qual é a promessa? O Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará farinha da sua tigela. Nem faltará azeite do seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Ela teria providência até o caos acabar. Uau, meu Deus! Ela teria providência até o caos acabar. Você entende? Irmão, nos tempos mais difíceis, Deus nos sustentou. Irmão, Anthony, cadê você? No tempo mais difícil, Deus nos sustentou, não vai ser agora que Ele vai abandonar você. Olha aí, Maria Cecília. Até o caos acabar, iria ter providência. Até a crise acabar, iria ter providência vinda do altar, porque ela deu no altar, ela devolveu no altar o santo dízimo. Ela entendeu da importância da obediência à palavra do profética. Não era algo obrigatório, mas ela obedeceu. Ai, ai, ai. Não vai faltar. Até o dia em que o Senhor fizer cair chuva. A chuva iria voltar a cair. 3 anos e meio sem chuva. E Deus providenciando para ela água, comida, roupa, bebida. E as pessoas olham para ela e não entendem como ela está vencendo na vida e eles não. Você é inteligente. Você está entendendo o que eu sei? Eu sei que você está entendendo. Como foi dito, de primeiro pão o profeta, ela deu. Ela fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos. Então, a obediência dela, a palavra do profeta Elias, deu comida para todos. Uau. Deu comida para todos. Por muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Tese minha. Ela trabalhava. Olha aí, Ademir. Ela se esforçava. Olha aí, Manuela. Ela trabalhava. Olhava a botija de azeite, a tigela, a farinha, tem pouco. No dia seguinte, olhava lá, continuava tendo pouco, mas tinha. Até que foi multiplicando. Não acabou, irmã. O Deus de providência, o Deus de multiplicação está nessa live. Ele não trouxe você aqui à toa. Não é obra do acaso. E o texto sagrado diz: como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou. Não vai faltar. Não vai faltar. O Deus de providência está no alto, está na live, do altar está vindo a palavra para você. Não vai faltar. Haverá multiplicação. Haverá um transbordar.
Do altar vai chegar a solução. Vai chegar o que você precisa, sonhos se realizarão. Vai chegar também um grande e verdadeiro amor. Esse que busca mais recebe menos? Não, recebe mais. Tudo. Você que tem uma empresa, olha para mim. O funcionário que trabalha mais, que se doa mais, que se entrega mais, merece mais do que aqueles que não fazem o quanto ele faz, não é verdade? O mundo espiritual parece que não é diferente, não, minha filha. E claro que não é. Só que passado essa ocasião, até o versículo 16 de 1 Reis, capítulo 17, ela está sendo sustentada. Alguém vai ser sustentado aqui, porque essa campanha da providência trará tudo o que você precisa. Vai receber sim, em nome de Jesus. Se inscreve no canal, é de Deus. Aqui, ó, é de Deus. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Isso. Escreve glória a Deus Todo-Poderoso. Escreve aqui. Algum tempo depois. Agora eu vou lhe provar o que eu falei no início da live. Esqueci não. Se não fosse o profeta na vida dela, provavelmente ela perderia o filho antes do tempo. Porque o filho dela chegou a morrer. Mas a pergunta que tange a alma de uma mulher dessa, nessa ocasião, provavelmente é: ei, peraí, meu filho está doente? Eu tenho um homem de Deus comigo aqui. Eu tenho um pastor comigo aqui. Por quê? É o curso normal da vida. Só que agora Deus vai honrar aquele pãozinho dela. Uau. Ai! Deus vai honrar aquela primícia, aquele ato de obediência, aquela oferta generosa, aquela busca contínua, aquela dedicação, aquele jejum, aquela oração. Deus vai honrar agora. Vem o caos de novo. Só que o caos antes era fora de casa, agora vai ser dentro de casa. É um caos generalizado, sendo que o de fora já estava controlado e o de dentro estava desgovernado. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. E é comum, quando uma pessoa fica doente, você pedir oração. Talvez ela tenha pedido, talvez Elias tenha orado. Só que o menino foi piorando. Olha aí, Tainara. Ele foi piorando. 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 E ela foi ficando cada vez mais preocupada. O tempo foi passando. Foi piorando. E ela foi ficando cada vez mais preocupada. Meu filho está doente. Eu já perdi o marido. Eu não posso perder esse menino. Oh! Eu não posso. É tudo que eu tenho. E talvez ela tenha orado muito. Talvez ela tenha jejuado muito. Talvez ela tenha entrar até em desespero. Só que o tempo passa.
E ele foi ficando cada vez pior. E a pergunta que às vezes passa na nossa mente é: eu sou fiel a Deus? Eu busco a Deus? Eu amo a Deus? Eu faço o que o profeta fala? Mas tá tudo piorando? É aí que o inimigo gosta de trabalhar na mente de pessoas fracas. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Sua cabeça tem que ser forte. E é o que Deus fala aqui, que pronto, basta, acabou. Não é o que o mundo fala. Tá pegando? Tá tudo piorando. Aquela mulher deu tudo. Ela não tem dinheiro para comprar um remédio, é um tempo de crise, talvez. Não tem dinheiro para um remédio. Não tem dinheiro para um bom médico. Morrer todo dia nós vamos. Mas o que fica claro, o que é evidenciado aqui nesse texto sagrado é que não era o tempo daquele homem morrer. Não era o tempo daquele menino morrer, não era o tempo daquele filho morrer. Oh, meu Deus. É ao vivo, ovelha, é assim mesmo. Não era o tempo dele morrer. Não era o tempo. Não era o tempo dele morrer. Só que estava piorando. Estava piorando cada dia mais. Pegou aí? Hã? Só que ela não parece, pelo menos a Bíblia não registra, não pedir ajuda ao profeta antes do problema acontecer. Adivinha quem me chamou? Não era o tempo dele morrer. Não era. Mas eu não achei um pedido antes do pior acontecer. Irmã, é ela mesmo. Você pode pedir a Deus o que você quiser. Mas é bom você iniciar com uma conversa com Ele. Porque tem pessoas que sempre estão pedindo. Sempre estão pedindo. Conversa, agradece. Abre o coração também. Obrigado. Abre o coração também. Sabe por quê? Porque a sinceridade é a melhor coisa. A sinceridade é a melhor coisa. Às vezes, a sinceridade vai afastar algumas pessoas de perto da gente. Mas acredite, é melhor assim. É melhor. É melhor às vezes que algumas pessoas saem de perto mesmo. É melhor. Acredite no que eu estou falando. Porque tem gente que não está ajudando em nada. Só está atrapalhando. Tem gente que só está prejudicando.
Tem gente que, quanto mais longe estiver, melhor. O filho dela piorou ao ponto de morrer. Essa mulher perdeu o marido e agora perde um filho. Ela não tem mais ninguém. Ela parece ser sozinha na vida. Cadê os parentes e os amigos nessa hora? Não estão perto. Porque tem gente que só está perto quando quer alguma coisa. Quando precisa. Mas essa mulher tem um crédito com o altar. Essa mulher parece ter um crédito com o altar. Essa mulher agora, ela chora por perder não só o marido, mas um filho que amava muito. Só que ela lembra que tem um profeta na vida dela. E a pergunta que eu faço é: será que ela lembrou antes? Não espere piorar. Busque. Busque aqui na campanha. Busque nessa campanha da providência. Não espera piorar. Não. Então ela disse a Elias: homem de Deus. Por que ela não fala com Elias antes? Será que ela falou? Ou não falou? Olha, Maria, Karina, às vezes o desespero, o medo, faz com que nós possamos tomar decisões sem consultar o altar. Não é verdade? Quando eu falo para você apresentar tudo aqui nas nossas campanhas, eu não estou falando em vão. Eu estou falando convicto que a solução vem do altar, da fé. Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim, ela vai desabafar com o profeta agora. Como se a culpa fosse dele. Nunca foi culpa dele. Talvez ela precisasse. Talvez ela precisava mesmo passar por isso. Sabe por quê? Para ela ver o valor do pãozinho que ela devolveu no altar. Do santo dízimo que ela devolveu, da oferta que ela fez. Do voto que ela fez, da oração que ela fez. E parece que o pãozinho agora vai fazer algum efeito na vida dela. Ela chega e fala: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Peraí, a acusação do pecado dela, a acusação que ela tinha na mente era dos pecados que ela cometeu no passado. Dos meus pecados? Lembrar-se dos meus pecados? Ou seja, passado? Não. Meu Deus é um Deus de presente. O nosso Deus é um Deus de presente, futuro. Passado ele jogou lá naquele mar já do esquecimento. Quer dizer que o Senhor veio aqui na minha vida para provocar a morte do meu filho? Não. Ela não entendeu a mensagem. Deus tinha colocado o profeta na vida dela para que não houvesse morte antes do tempo.
Ela entendeu errado. Por quê? Perda, caos. Caos por fora e caos por dentro. Caos fora da casa e caos dentro da casa. É razoável isso? Sim. Mas agora ela vai entender o real sentido do profeta ter chegado na vida dela. Foi para trazer vida e vida com abundância. Inclusive para quem ela amava, para quem ela buscava, para quem ela orava, para quem ela representava. Representa alguém nessa campanha? Faz o voto também por alguém nessa campanha? Quantos pais e mães têm feito voto pelo filho, buscado pelo filho, pela filha, que talvez nem saiba, que talvez até critique essa ação? Tem jeito. Tem solução. O que o Senhor tem contra mim? O que o profeta tinha contra ela? Nada. O profeta chegou na vida dela por causa de Deus. Deus mandou. Você acha que esse vídeo tem o poder de chegar por você por acaso? Eu não creio dessa forma. Eu não creio. Dalva é de R$100, minha filha. Sugerido de R$100. Esse voto. Preste atenção no que eu estou te falando. Agora o profeta vai mostrar para ela o que um pãozinho pode fazer. O que uma oferta, um voto, o que as primícias, o santo dízimo pode fazer. E principalmente um coração igual dela. Mesmo sofrido, mesmo quebrado, porque perdeu o marido e agora o filho. Ela estava ali, ó. Homem de Deus, me ajuda, em outras palavras. Ore por mim, faça algo, ore pelo meu filho. Mas morreu, acabou tudo. Mas na vida dele, desse homem, desse filho, não era o fim. Não é o fim. Isso eu tenho certeza. O profeta fala: dê-me o seu filho. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e colocou na sua cama. Pegou nos braços. Seja bem-vinda, irmã Sandra. Deus te abençoe. Pegou o defunto nos braços, tirou a dor dos braços daquela mãe. Ela tinha que confiar. Olha aí, Krishna. Tirou a dor dos braços daquela mãe. E tendo tirado a dor dos braços daquela mãe, o problema ainda não estava solucionado. Ele teria que fazer um ato profético. De vez em quando eu chamo você para um ato profético, né? Você participa? Elias, pegando o menino nos braços, leva para um andar de cima, para o quarto onde estava morando, e colocou-o na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor, meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Perceba que o profeta não sabe a razão pela qual tudo aquilo aconteceu. Porque tem coisas que entenderemos posteriormente e não no presente momento. Ele também não estava entendendo nada. Ele também
Não consegui entender o porquê. Ele estava em dúvida do porquê de tudo aquilo está acontecendo. Homem de Deus. Olha que mensagem forte. Só que a oração dele faz com que alguma coisa comece a acontecer. A oração do profeta e não da mulher. A oração da mãe não resolveu. O profeta precisava fazer algo. E eu estou entendendo a mensagem. Você está entendendo? Você está entendendo? Meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou. E agora tu mataste o filho dela? Até aqui Deus não está falando nada. Até aqui, os céus estão em silêncio. O profeta vai fazer um ato que eu chamo de ato profético. Elias se deitou em cima do menino 3 vezes para orar de um modo específico. Você imagina isso hoje? Alguém morre e um profeta deita 3 vezes em cima do menino. Poderia dar uma confusão, né? Elias está lá, ó. Se deita em cima do menino uma vez, 2 vezes, 3 vezes e ora deste modo. Meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. Meu Deus do céu. Faze com que essa criança viva de novo. Tá entendendo? Você vai entender melhor agora. Ó Senhor, faze. Ó Senhor, meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias. Deus só respondeu depois que Elias fez um ato profético de deitar 1, 2, 3 vezes e clamar em alta voz. Às vezes, a melhor coisa é não falar nada com ninguém. Colocar no altar, vir para a campanha, pede oração no WhatsApp, acabou. Deixa com Deus agora. Pegou a direção? A resposta veio. E virá para você também. A resposta veio e virá para você também. Cada um que está nessa campanha. Cada um que vai mergulhar aqui seu voto no azeite consagrado. A resposta virá. 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 Porque aquele que estava morto, sem respirar, com o corpo gelado, ele voltou a respirar outra vez sim e tornou a viver. O milagre aconteceu na parte superior do quarto, na parte de cima. O milagre aconteceu na parte de cima.
Tá pegando? O milagre aconteceu na parte de cima, onde estava o profeta. Ei, fala comigo, tá? Tá pegando? Vai acontecer também na sua vida. Vai acontecer. E a Bíblia Sagrada diz em 1 Reis 17, 22, o menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Você entendeu por que Deus mandou o profeta na vida daquela mulher? Não era para ele morrer. O profeta conseguiu, através da oração, do ato profético, trazer aquele menino de volta. Olha aí, Denise. Você acha que é por acaso que Deus te colocou aqui? Você acha que é por acaso que Deus trouxe você para cá? O ato profético dele... Irmã, tem atos proféticos aqui. E tem pessoais e particulares meu. Glória a Deus. Um deles é orar por você na madrugada. Essa madrugada, irmã, eu estava orando dormindo, irmã. Estava muito cansado. Mas eu falei, não, eu vou orar. E eu orei por você. Aí você não faz sua parte. Adianta alguma coisa? Não. Não vai adiantar nada. Vai brincar com Deus? Precisamos de um compromisso. E essa campanha é um compromisso. Campanha da providência divina. E vai ter um outro ato profético, um jejum prolongado de 7 dias que eu vou começar agora nesse final de semana. Para pedir a Deus por você. Agora você não faz sua parte, vai adiantar o quê? Ah, minha filha, mas se você fizer a sua parte, essa mulher fez a parte dela. Ela entendeu que o profeta chegou e pediu aquele pãozinho para ela, para não deixar a morte reinar na casa dela. Abel, Deus abençoe, minha filha. A morte não reinou na casa dela. Não. A morte não reinou. Deus abençoou ela. Porque ela colocou o pãozinho no altar, porque ela deu o filho dela nas mãos do profeta. Quando você coloca aqui o nome do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, de alguém que você ama, alguma coisa boa acontece. Alguma coisa boa vai acontecer. O menino agora está vivo, respirando. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe, e disse, veja, o seu filho está vivo. Uau, meu Deus, decanto, cara. Aquela mulher talvez tivesse algumas dúvidas que Elias fosse um profeta. Talvez ela tivesse algumas dúvidas. Esse homem chegou aqui só para pedir? Cuidado com o que você fala do profeta. Por que você fala isso, pastor? Porque em 1 Reis 17, 24 diz, então ela disse ao profeta, então ela disse a Elias, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Então quer dizer que antes ela não sabia? Ela teve que passar pelo caos dentro de casa para saber? Cuidado, julgamentos podem trazer consequências severas. E se você entendeu a mensagem, participa da campanha. Faz um voto também por essa pessoa. Coloca o nome dela aqui, o nome dele. Não tenho ninguém, pastor. Você tem alguém. Você tem alguém. Você tem um pastor aqui? Você tem uma família? Ainda que poucos amigos, mas tem. A gente não vive sozinho. É hora de dar o pãozinho no altar. Eu vou fazer 3 orações.
Vou abençoar a sua vida. Entrega a última revelação e vou encerrar a live. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você quer voltar? Você que nunca se entregou a Jesus, preste atenção no que eu estou falando. Você que nunca se entregou a Jesus, e gostaria de se entregar, escreve aqui: pastor, eu quero voltar. Ora comigo assim, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, muito obrigado por essa mensagem, pelas revelações, visões e profecias que tanto vem abençoando os nossos corações. Fala conosco, Pai, como sempre falou. Abençoe a nossa vida como sempre tem abençoado. Obrigado por tudo, Pai. Revelação, visão, profecia, presença, unção, palavra impactante. Obrigado, meu Pai, por essa campanha, por cada ovelha que aqui está. Deus Santo, Todo-Poderoso, eu coloco em Tuas mãos essa irmã e esse irmão que arrependidos estão, que estão voltando para os Teus caminhos, que estão se entregando pela primeira vez aos Teus caminhos. Escreve esse nome, Pai, no livro sagrado da vida. Repita a oração dizendo assim: eu, diga seu nome, me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou até o nosso coração. Em nome de Jesus. Abençoado seja você que está comigo aqui. Abençoado seja a sua casa, a sua família, o seu pãozinho. Abençoado seja, sim, cada irmã, cada irmão que aqui está. Em nome de Jesus. Abençoado seja. Também abençoado seja. Aleluia. Cada ovelha que compartilhou, curtiu, deu superchat. Em nome de Jesus. Deus vai fazer você viver a melhor fase de toda a tua história de vida. Deus vai fazer você viver a melhor fase de toda a tua história de vida. Deus fará você viver a melhor fase de toda a tua história de vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Pega a sua água. Abençoa a nossa água, Pai. Coloca uma porção da tua unção em nossa água. Que essa água agora seja ungida, consagrada. E que ao bebermos, Pai, algo bom, milagres, curas, aconteça em nosso corpo e também na nossa alma. Eu abençoo orando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Beba com fé. Respira fundo. E solta o ar devagar. Eu vou entregar a última revelação. Assim está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Escreva aqui, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Não era o tempo daquele menino morrer. Por isso tinha um profeta ali. Também. Ela deu nele, deu a ele, corrigindo, deu a ele o menino, o defunto, o morto. E eu digo mais. Algumas pessoas tinham voto de não poder tocar em morto. E se ele, por acaso, tivesse esse voto, ele quebrou um protocolo para poder abençoar uma vida. Porque a vida tem que estar acima dos protocolos.
Tem pessoas que são legalistas, esquecendo o poder da vida, vivem em função de leis e protocolos que ferem a vida. Não. O que a Bíblia nos dá, nos ensina é para a vida, e vida eterna, e vida em abundância, com abundância. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Não foi o tempo dele morrer. Porque o pãozinho dela fez a diferença. Fala, escreve, o meu pãozinho vai fazer a diferença. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Alguém aqui pegou? Eclesiastes 3, versículo 2. Não é 2, 3, não. É 3, 2. Isso aí, Rita. Irmã, agora é o tempo de plantar. Quem sabe Deus colocou o pastor Rodrigo Arguelles, essa palavra, esse ministério, esse altar, para abençoar a tua vida. Um pãozinho que você lança hoje nesse altar poderá trazer vida para tua casa, para você, poderá trazer mais clientes, mais vendas, mais contratos, mais prosperidade, até saúde. Entende tu esse mistério, sim ou não? Hã? Pastor, qual é o valor desse voto sugerido de R$100? Você vai fazer assim se você quiser plantar essa semente. Você vai ver aqui embaixo todos os dados bancários. Primeiro, só faça se você quiser, puder e for com amor no teu coração. Senão, não faz. Se você não tem, eu vou orar agora e Deus vai dar para você aí a condição, para você decidir o que fazer. Agora eu estou te ensinando o quão precioso foi esse pãozinho. Era tudo que ela tinha. Essa viúva deu tudo que ela tinha na presença do profeta, aos pés do profeta. Na mão do profeta, depois ela colocou o filho morto. E o filho ressuscitou. Eu estou ensinando para você o que a Bíblia me ensinou. E depois disso tudo, ela viu que ele era um homem de Deus. Será que era preciso isso tudo para ela ver que ele era um homem de Deus? Não. Caminhe conosco. Se você não tem um pastor, faça aqui do pastor Rodrigo o seu pastor. Caminhe conosco. Abençoado será a sua vida. Quando Deus me deu uma unção pastoral, sacerdotal, foi para abençoar vidas. E a bênção vem através do ensinamento, da palavra, vem através da obediência, da fidelidade, da honestidade, do compromisso. O teu pãozinho vai fazer diferença. O pãozinho daquela mulher representa o santo dízimo, a primícia. Faz esse voto sugerido de R$100 se você quiser e puder. Mas também seja fiel no altar, devolvendo seu santo dízimo. Aonde, pastor? Não é aqui que Deus está falando contigo? Não é aqui que Ele está te ensinando? É muito importante você honrar onde Ele fala contigo. Da forma como Ele está falando contigo, está sendo tocada, honra Deus nesse altar da luz para as nações. Não é obrigatório, é um ensinamento. Pastor, não quero ofertar, não quero fazer nada disso, eu só quero ouvir, só quero estar aqui. Seja bem-vindo. Vou continuar te amando e orando por você. Mas saiba, só colhe quem um dia plantou. Essa é a lei da semeadura. Ela é imutável e infalível. Deus te abençoe em nome de Jesus, porque essa campanha da providência trará para você providências que você sequer imaginou na vida, no amor, na saúde, na vida financeira e na vida espiritual, no nome de Jesus. Volta o vídeo, assista de novo, pelo menos 2 vezes, sempre 2 vezes, porção dobrada. Que Deus abençoe. Irmã, participa. Não tem condições, pastor. Abra a mão direita. Deus, eu te peço em nome de Jesus, dê condições a essa mulher, a esse homem, tendo um bom emprego, tendo um emprego. Dê uma condição, meu Pai, de semear, de devolver no altar o santo dízimo para que venha prosperar, ter saúde e proteção, em nome de Jesus. Pastor, posso fazer quando eu receber? No meio do mês, no fim do mês, no início do mês? Pode. Não tem problema. Só você mandar seu nome que eu já vou separar e diz lá o dia que você vai fazer o seu santo dízimo e a sua oferta. Deus abençoe. Seu pastor te ama.